A percepção espiritual. Ela pode ser compreendida como um significado que damos às coisas que nos excitam. Sinto uma picada no dedo e logo percebo a dor. Foi um pequeno espinho da roseira. Sinto um cheiro forte que vem da cozinha. Parece que o almoço está pronto. O mundo físico nos estimula continuamente. E as sensações? Elas nos atingem pelas terminações sensoriais, sejam tato, dor, temperatura, gustação, paladar, visão ou audição. Depois progridem pelos nervos, esparramando-se por diversas áreas cerebrais, onde ocorre análise e processamento. O estímulo agora no cérebro adquire um significado, configurando uma percepção. Nesse ponto, são fundamentais a participação de 3 funções psíquicas: a consciência, a memória de experiências já vividas, a carga emocional que cada estímulo carrega. Podemos assim darmos a maior ou menor importância à sensação percebida. E no ambiente espiritual, como as coisas funcionam? Pois bem, esse é o nosso tema de hoje. Se você quiser saber mais, continue comigo. Já deixe seu gostei para não esquecer, tá bom? Que me ajuda muito por aqui. Eu sou o Gili e é um prazer estar com você aqui em nosso canal Vale das Curiosidades. Como o espírito já conhece todos esses fenômenos, ele os percebe por conta das experiências já vividas. A percepção a nível espiritual mobiliza principalmente os recursos da memória. Na percepção espiritual, 2 elementos substituem as terminações nervosas do corpo físico. É o perispírito e os fluidos espirituais que dele emanam. Já vimos que as sensações são fenômenos do mundo físico, mobilizando os crepúsculos sensoriais na pele, nas mucosas, olhos, ouvidos, depois segue pelos nervos até o cérebro. Das terminações sensoriais, os estímulos se encaminham aos centros de processamento no cérebro, mas daí em diante é o perispírito que mobiliza seus recursos para criar a percepção. Enquanto encarnado, o espírito é prisioneiro dos limites que lhe impõem os recursos do cérebro físico. No espírito desencarnado, a alma e o perispírito trabalham com o concurso de outra fisiologia. Os órgãos sensoriais periféricos perdem sua importância. O espírito não precisa dos olhos para ver, nem dos ouvidos para ouvir. Tudo ocorre por efeito dos fluidos que ligam o perispírito aos objetos que detectam as vibrações que lhes são próprias. Há 2 propriedades que se destacam na percepção espiritual. A primeira é de perceber a essência das coisas, e a segunda é o conhecimento pleno. A essência das coisas são as propriedades imutáveis dos objetos, e não as suas propriedades transitoriais. O conhecimento pleno é a expansão de todo o entorno, relacionado com as coisas e com as pessoas. E a essência dos objetos. Um livro, por exemplo, pode ser usado como um enfeite, como aparador, como prateleira, mas em sua essência é um objeto de iluminação da mente. Uma luneta é um objeto que amplia a nossa visão. Uma bicicleta, um instrumento de locomoção e exercício. Uma garrafa de vinho, um objeto de comemoração, porém com alto poder de prejudicar o equilíbrio mental. O conhecimento pleno. Um casal vive em conflito constante. A análise clínica revela frustrações, desconfiança, ciúme e um passado tingido por adultério. Um filho rebelde. Em encarnações anteriores, foi abandonado pelos pais, que hoje lhes acolhem com extrema dificuldade. A jovem não suporta a presença de um parente próximo. Foi com a cumplicidade dele que praticou um aborto em vida anterior. No sonho lúcido e nas experiências de quase morte, é muito comum o relato dessa sensação
de conhecimento pleno, como se essa visão espiritual permitisse a compreensão ampliada de tudo o que tinha acontecido em vidas passadas. E os delírios e as alucinações? No delírio, há uma interpretação falsa, e na alucinação, a percepção de objetos que não estão presentes na realidade física. Já na patologia da percepção, todas as nossas sensações, sejam elas táteis, auditivas, gustativas, olfativas ou visuais, podem sofrer distorções ou depressões patológicas, mas as duas são indicativos nítidos de um desvio na percepção espiritual. A mediunidade e a percepção espiritual. Em certas manifestações da mediunidade, ocorre a expansão da percepção espiritual. Além de tudo o que falamos, um bom exemplo é a psicometria, onde o médium é capaz de registrar informações históricas relacionadas com objetos que ele tem à mão, consegue perceber a quem ele pertenceu e que uso lhe foi dado. Pode ter noção do conteúdo de um livro sem lhe abrir as folhas. Pode ver os acontecimentos ligados a um móvel, descrevendo ocorrências por onde ele transitou. Por essas percepções, todos os espíritos já encarnados assim viveram durante seus períodos de encarnação, em cada um deles como uma pessoa diferente, cada uma com uma personalidade distinta da anterior, ainda que com algumas essências espirituais comuns. Nesta sucessão, muito já se escreveu sobre a vida e suas características por vários povos e culturas. Estando então nesta encarnação, sentindo e nos tornando as pessoas que vivemos nesta vida, passamos a mesma questionando, pensando, refletindo e vivendo sobre tal condição, o que gera a existência e, especialmente, como é tudo isso? De onde vem? O que é? A resposta mais sensível e certeira, ainda que seja bastante vaga, é a de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou seja, Deus, como o ser superior, que transcende e ultrapassa todo o conhecimento e saber humano. Esta divindade, aquele que tudo terá criado e feito, tendo consigo as respostas e a essência do que é a vida, morte e tudo mais que existe, não é diferente que não seja conhecido, por ter sido sua criação. Vai além do que concebemos ou podemos saber. Tal ideia é a única capaz de abarcar a totalidade da vida e do universo, sem diminuir ou desmerecer qualquer de seus aspectos, uma vez que a vida e tudo o que conhecemos existe, percebemos que está muito além do que compreendemos. Por isso, a percepção espiritual torna-se a base sensível para sermos quem somos e o que sabemos, sendo a camada e a janela principal do vivo, da existência. Através dela o espírito vive, se sensibiliza, se percebe, se vê capaz de se tornar o que é e chegar ao seu grande ponto. O que é essencialmente viver a vida? Embora esta seja dominada pelas leis dos homens, a qual, embora não se iguale às leis de Deus, precisa ser sempre aprimorada, baseada nas necessidades e faculdades humanas. Tal saber é a base da vida, na qual o espírito encarnado, em profunda atenção e percepção, está se vendo a si, aos outros e à sociedade.